E tá no ar o nosso segundo episódio do podcast Ser Atleta, um podcast focado em trazer conteúdos relacionados ao esporte que vai além das habilidades e capacidades físicas. Eu sou a Beatriz, psicóloga clínica do esporte, e hoje eu trouxe aqui convidadas muito especiais para a gente falar um pouquinho sobre a família dentro do contexto esportivo. Então, estou aqui com a Andreia, com a Dani e estou aqui com a Letícia também para a gente falar um pouquinho sobre isso. Se apresentem, meninas. Eu sou a Andreia. Meu filho tem 18 anos e ele joga futsal desde os 4 anos e hoje ele participa da Série Ouro. Sou mãe do Luiz Miguel, né, tem 12 anos, completou recente. Ele participa, né, das competições, está no futsal já desde os seus 6 aninhos. E sou mãe também da Maria Liz. Não esportista ainda do futsal, mas uma torcedora, assim, fanática e que veste a camisa e tá lá sempre torcendo nos treinos e nos campeonatos pelo irmão. E eu sou a Dani, eu sou mãe de 3, o Pedro com 7 anos, o Matheus e a Júlia são gêmeos de 6 anos, e hoje no futsal tem os 2 meninos. A Júlia, ela faz o balé, né, mas assim, os 3 fazem algum tipo de esporte. Perfeito. E assim, meninas, vocês não foram escolhidas à toa para estar aqui, tá? Eu fiz questão de trazer 3 mães que eu sei que são muito dedicadas, que eu sempre vejo lá nos treinos, que eu sempre vejo nos jogos, torcendo, se segurando às vezes para ir no ali, não atrapalhar a criança, vai sempre marcando presença dentro das competições. E principalmente porque aqui a gente vai conseguir criar uma dinâmica muito legal, porque nós temos a Andreia, que tem um filho que tem 18 anos e está jogando primeira divisão. A Letícia, que tem o Luiz, que está jogando ali a segunda divisão e está no meio termo ali de idade, vai fazer 12 anos, né? E temos também os seus filhos, Dani, que estão dentro da iniciação esportiva. Então, eu acho que a gente vai conseguir ter uma troca muito legal e, principalmente, compartilhar assuntos que são, muitas vezes, dúvida de outros pais, né? Então, às vezes, André, você vai conseguir contribuir com a sua experiência de trazer coisas que a iniciação esportiva ainda não sabe que vai enfrentar, né? E vice-versa. Então, eu já queria começar perguntando para vocês por que vocês colocaram o filho de vocês dentro do esporte, né? Estão dentro do futsal, mas por que colocou no esporte? No meu caso, meu marido, na verdade a gente vem do esporte também, né? Meu marido joga, eu jogava. Eu vou falar assim, eu particularmente amo futsal. O que tiver na televisão, enfim. Então, a gente primeiro colocou pelo amor que a gente tem ao esporte, né? E para ele ter socialização mesmo, né? Que é um esporte coletivo, que ele tivesse o mesmo, vamos dizer assim, que a experiência que a gente teve, né? De estar junto, de viajar, de participar, de conhecer gente nova e estar nesse meio. Então, a gente queria que ele também tivesse essa experiência que a gente teve de conhecer outros lugares e outras pessoas e conviver mesmo. Começar a criar o hábito, né, desde pequenininho. Lá em casa também, nós acreditamos que tudo que começa na infância, você vai levar para a vida adulta. Então, assim, começar ali com 4, 5 anos é o ideal, né? E a idade dos meus ali, eles já fazem 2 anos também, e foi por questão de coordenação motora, melhorar a questão de disciplina. Então, tudo isso envolve, né, no esporte e correlacionando com a vida. No meu caso, também assim, eu e meu esposo também sempre tivemos ali dentro do esporte, né? Nós tínhamos esportes, não o futsal, né? Eu e meu esposo jogavam handball. E o Luiz Miguel, quando nasceu, depois, né? Quando ele deu seus primeiros passos ali, que com 1 ano e 2 meses, eu lembro, assim, da cena dele na área, né, indo trocar aqueles primeiros passos e ele viu uma bola. E ele foi e chutou, né? E assim, até então a gente achou só engraçado ali, né? Mas ele sempre foi muito, né? Sempre gostou muito de assistir. E ele não teve, no caso assim, nós dentro de casa, nós não tínhamos esse hábito de assistir o futebol, né? Porque o esporte que nós participamos era diferente e, assim, não era uma coisa. Mas, assim, sempre gostamos de assistir os Jogos do Brasil. Então, assim, o futebol, de uma maneira ou outra, tinha de vez em quando em casa, mas não, né, um foco. E aí, mas ele que escolheu. Eu falo, o Luiz Miguel escolheu e a gente amou a escolha, porque assim, hoje realmente eu amo muito, muito toda essa loucura que eu falo, que é os treinos, os campeonatos, o nervosismo, a angústia, sabe? Assim, é muito bom mesmo. Mas foi ele que escolheu. Mas é uma modalidade que é muito boa, porque assim, é de equipe.
equipe, né? Então, assim, hoje tem vários esportes que a gente pode escolher. A corrida, a natação, mas é muito individualista. E o legal do futsal, que eu acho que é uma coisa assim que hoje eu não troco os meus meninos dessa modalidade, porque você consegue trabalhar o coletivo, a empatia. Sozinho eles não vão chegar em lugar nenhum. E isso é muito, assim, para eles é muito bom. Isso do esporte proporcionar isso, eu percebo muito que tem muitas crianças que não fazem esporte, né? Tem crianças assim do meu meio de convívio mesmo, que não praticam esportes e quando elas estão perto de crianças que praticam esportes, é nítida a diferença da questão do desenvolvimento social, né? A forma como se comunica com outras crianças. Então, são crianças, adolescentes mais bem desenvolvidos, assim, a questão da comunicação, se vira muito bem, cria uma independência muito grande. Então, tem aquela autonomia de fazer as coisas. E o esporte, ele proporciona tudo de forma muito intensa. Então, quando você coloca a sua criança no esporte, você já tem que colocar preparado, sabendo que ela vai passar por situações de injustiça, que ela vai passar por muitas dificuldades, que ela vai ter que se superar em muitos momentos, que ela vai ter que vencer o medo, a insegurança, que ela vai passar por situações onde vai levar ela a um nível de estresse muito alto, né? Aí surge aquela questão da ansiedade, que é uma coisa que está muito presente hoje, né? Então, tudo isso, o esporte, ele ajuda a gente a trabalhar, né? Então, ele acaba sendo uma ferramenta mesmo de desenvolvimento. Então, crianças que praticam esportes, pensando a longo prazo, mesmo que não vá ser profissional, porque aqui a gente não está falando sobre ser profissional ou não, né? A gente está falando sobre o esporte como uma ferramenta de bem-estar e visando o longo prazo, visando a criança lá quando ela for um adulto, porque os filhos de vocês um dia são irmãos, né? Um dia vão ser pais, vão ter a família deles, né? E como que eles vão levar isso para a vida deles, né? Então, essa etapa ela é muito importante. Então, eu já queria que vocês começassem falando uma grande diferença que vocês notaram no filho de vocês depois que vocês colocaram ele dentro do esporte. A parte da saúde, vamos, né? O ponto principal do Luiz Miguel é um diagnóstico que ele tem, já, né, diagnosticado no teste do pezinho, na qual teria como limitação todo esse esforço, né? Então, ele não teria, dentro do diagnóstico, os médicos, né, não deram essa esperança para nós. Então, o Luiz Miguel é portador de uma doença chamada fibrose cística, que é uma doença que foi diagnosticada no teste do pezinho e acomete principalmente a parte respiratória. Então, o esporte, o futebol e o futsal, né, quando ele entrou nas nossas vidas, também veio muitos medos também, né? E se será que meu filho vai conseguir correr? Será que ele vai conseguir participar? Será que ele vai conseguir, né, acompanhar isso mesmo, acompanhar? E é um desafio diário, mas o quê? É um desafio que eu vejo muita determinação no Luiz Miguel. Então, ele está voltado, né, com professores, com médicos, com fisioterapeutas, que acompanham todo, né, o quadro dele, ajuda ele no desenvolvimento e ele consegue, pelo contrário, retardar os sintomas da doença. Então, a gente está ali dentro do hospital, a gente vê crianças, né, com idade até menor que o Luiz Miguel, com uma capacidade respiratória muito comprometida. E o Luiz Miguel, ele supera esses diagnósticos, esses prognósticos que os médicos dão, né? Então, ele realmente, o esporte para ele é além de tudo isso que você disse, na parte, né, de realmente de convívio, de realmente desenvolvimento motor, tudo, vai muito além. Porque ele realmente consegue, né, tornar a vida dele muito melhor. E eu falo de todos, em volta. Né? Então, é bem legal mesmo, assim, tudo que o futsal, tudo que o esporte trouxe para nós, junto com, né, essa determinação do Luiz Miguel. Então, hoje ele participa, né, ele está no campeonato, está na chave prata, que fala, né, e assim, eu falo que é todo mérito mesmo, mérito dele mesmo, porque ele se esforça bastante e ele tem profissionais que o ajudam muito. Então, é muito legal, muito, muito legal ver esse desenvolvimento, ver tudo que ele já passou e onde ele está hoje, né, então, não são todos os dias de glória, mas, assim, a maior parte que eu falo que é muito legal. E aí a gente, mãe, assim, imagina, como que pode, né? Um esporte só trabalhar tudo envolvido, tudo, né? Igual no meu caso, as minhas crianças eram muito tímidas.
Então, assim, o esporte coletivo, para mim, eu ficava naquela ansiedade. Ai, será que agora eles vão perder um pouco essa timidez? Eles vão se envolver melhor com outras crianças? Porque as minhas crianças passaram pela pandemia muito novinho. Então, naquela fase de interação, eles estavam presos dentro de casa. Só que eles são em 3. Então, assim, eles criaram um mundo deles. Ali, eles iam... Quando voltou, eles iam pro parquinho. Eles não queriam... não preciso brincar com outra criança. Eu tenho o meu mundo aqui. Eu tenho tudo o que eu preciso. Então, quando eles entraram, isso era uma dificuldade de como eles vão interagir. O amiguinho caiu, vou ajudar a levantar. Olha, vou fazer o passe para você, para a gente fazer junto, a gente ganhar junto. Então, hoje ele sabe ganhar, perder, colaborar com um amigo sem ter aquela individualidade, sabe? Então, os dois hoje melhoraram muito, são até mais falantes hoje, né? Eles eram muito tímidos, então isso superou. E fora todo o restante que é legal, né? Da coordenação motora, o desenvolvimento de força, né? Que, não é só chutar uma bola, eles trabalham um corpo inteiro, né? É muito bacana, como ele é bem completo. Perfeito. E isso mudou. E o senhor Gustavo, Andréia? O meu é filho único, né? Então, essa parte da divisão e tal, a gente nunca teve problema, porque como o Maurício sempre jogou bola, meu marido sempre jogou bola, então ele sempre estava junto, né? E isso foi aumentando ainda mais, né? O gostar, né? E, assim, eu vejo ele, como ele é companheiro, como ele quer ajudar, sabe? Não diminui ninguém. Então, a hombridade que causa, assim, né? Igual vocês tem 2 filhos, 3 filhos, né? Ele não, ele era sozinho, né? Então, ele teve que aprender a dividir, vamos dizer assim, né? Mas não, a cooperação, eu estar junto, ajudar o amigo, né? Então, isso foi muito bom, assim. Isso, até para a gente pensar nessa questão do ensinar da forma correta, né? Porque, assim, quando a gente tá... eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho os meus filhos lá, da mais atleta, que tem 250 filhos lá. Então, eu observo muito como que é a criação das crianças, né? Como os pais são dedicados. E trouxe vocês aqui, principalmente por serem essas pessoas que eu tenho mais contato ali e que eu tenho mais proximidade. O Luiz, por exemplo, quando eu conheci o Luiz... eu não sei se foi para você que eu perguntei, mas por que ele volta e bebe essa garrafinha e volta para o jogo? E depois que eu fui entender que ele tinha, né, essa limitação que não limita ele. Então, o Luiz é um menino muito determinado e você vê que, assim, ele vai na raça mesmo, ele pega e faz. Os seus pequenos, Dani, são umas fofuras, né? A gente vê lá o goleirinho que faz, o nosso coração Tem quase esse sai pequeno pela detalhe, boca. né? Um deles é goleiro. Mãe de Então, goleiro assim, sofre sofre mais. dobrado. Então, você vê, assim, a dedicação de ficar ali do ladinho, lembrando ele das posições que ele tem que fazer. O Gustavo, até quando se lesionou, continuou indo para os treinos, para acompanhar os treinos. Ele nem precisava estar lá, né, se a gente for pensar. Mas ele estava lá acompanhando, né, para ver como que estava sendo, para que quando ele voltasse preparado ali para entrar naquele ritmo. Então, tudo isso que o esporte proporciona, se você direcionar da forma correta, você consegue ter muitos benefícios com isso, né? E aí a gente já entra na parte da autorresponsabilidade, né? O esporte, ele sempre vai proporcionar situações como essa, em que o atleta vai errar, em que a equipe dele vai perder, independente do esporte. E ele vai precisar assumir aquela responsabilidade para ele, né? Claro que a gente, dentro do contexto do esporte, às vezes cometem erros, né? Erros externos, digamos assim, né? Então, a torcida influencia, a arbitragem muitas vezes influencia. Só que quando a gente pensa na questão da autorresponsabilidade, é a criança, o adolescente pegar ali a responsabilidade para ele. Não, nós perdemos, mas foi por conta ali dos erros individuais que, somados em equipe, não fizeram com que a gente chegasse no resultado que a gente queria, né? E não ficar culpando fatores externos. Eu não consegui jogar porque a torcida me atrapalhou. Eu não consegui jogar porque fulano me atrapalhou. Não, você não conseguiu jogar porque você não conseguiu lidar com aqueles fatores externos, né? Isso, e a família, ela tem um papel fundamental nisso, né? A família não fazer a criança ou adolescente de vítima. Não, filho, coitadinho, e foi isso mesmo, e foi o seu colega, e foi a torcida. Não, né? Eu queria até entender de vocês, como que vocês fazem esse acolhimento sem fazer com que ele fique muito confortável ao ponto de culpar o outro? Em casa é assim, ó, saiu para jogar, daí fica aquele clima da semana, eu vou jogar contra a equipe tal, porque a equipe é forte e tal.
Daí eu falei assim, bom, são 4, mas o goleiro, todo mundo é igual, todo mundo da mesma idade, vocês estão treinando da mesma forma. Eu falo assim, eu não aceito perder de cabeça baixada. Eu aceito perder lutando. Então, a gente sempre coloca assim, sabe? Você vai perder, mas você vai perder lutando. Não aquela determinação para de chegar. Exatamente. Porque vocês são todos iguais, são da mesma idade, vocês teve o mesmo tipo de treinamento. Então, eu já foco assim, sabe? E se, mãe, joguei mal? Jogou. Então, tem que buscar melhorar. Você sabe. Eu brinco com ele e falo assim, você sabe o quanto você é grande. Então, não pode baixar a cabeça. Se o amigo errou, vai lá e ajuda, buscar o resultado. Não é isso que vocês querem? Então, eu não fico passando muita mão, não. Já fico em cima. Realmente, né? Claro, toda mãe, toda família, não, ou até o técnico não quer que a sua equipe erre, certo? Mas se errou, onde eu posso melhorar para na próxima vez eu não errar novamente? Meu professor, ele está me ensinando isso no treino, por que eu não estou colocando em prática? Né? Então, eu vivi com o Luiz Miguel um episódio muito marcante, que eu acho que isso eu vou levar para toda a nossa vida como uma forma de ensinamento mesmo. Então, realmente, num jogo decisivo, importante, ele cometeu um erro, né? Como ele joga numa posição de fixo, então, realmente, ali é a parte da defesa, né? Então, ele teve um passe errado para o companheiro dele, que resultou na bola para o adversário, foi lá e fez um gol. Isso a gente estava nas quartas de finais. Então, assim, estávamos né, indo para... Não, o resultado que era para nós era o empate. Então, nós estávamos 0-0, estávamos felizes, porque o empate já... Mas ali foi lá e ele fez esse erro. E na hora, no momento do erro, ele pediu para sair, né? Que eu acho realmente que aquilo ali pesou para ele, né? Mas o técnico, ele teve um comportamento que depois eu vi que realmente era o correto para o crescimento profissional dele, para o crescimento do atleta, né? Que ele falou, não, você vai ficar. E, assim... Para resumo, o time nosso, né, empatou, então nós saímos com a vitória, foi legal, tudo. Poderia ter sido diferente se ele não tivesse tido o empate, mas tivemos o empate. E o legal foi que na hora que acabou o jogo, ele não foi comemorar, porque aquilo pesou para ele, aquele erro, né? Só que os amigos vieram, ali, os meninos do nosso time foi lá abraçar ele, né, dar aquele conforto para ele, né? E aí ele desabou a chorar. E isso daí marcou bastante porque, assim, poderiam, né, muito bem ir lá comemorar somente, ganhamos, mas não, tiveram a sensibilidade de falar, pô, o Luiz Miguel tá lá no fundo, triste. E isso daí eu acho que deu mais gás para ele continuar o campeonato. E é muito legal quando realmente a equipe é uma equipe mesmo. Porque apontar os erros é muito mais, vamos dizer assim, você falar que o amigo errou, né? Por exemplo, perdemos porque o amigo errou. Pô, mas será que foi só isso mesmo, né? Será que não foi vários fatores que, né? Que o que vai contar é o que resultou no gol, né? E errar, todo mundo pode errar, estamos sujeitos a isso, né? O bacana foi que ele conseguiu superar lá dentro do campo, né? Então, o coração da mãe deve ter ficado ali, né? Não, eu queria. Quer sair? Então vamos. Eu queria mas não falar é assim, né? Na hora que o professor falou, fica, eu falei assim, não. E o coração ali gritando. Exatamente. Mas isso aí, depois que terminou o jogo, o professor veio me explicar. Ele falou assim, olha, se eu tirasse ele naquele momento, poderia ser o que era melhor para ele no sentido emocional. Ele estava pedindo para sair. Mas ali, se eu for pensar a longo prazo, no futuro, iria... né, atrapalhar ruim, a confiança dele. Ele poderia ficar sempre pensando, e se acontecer de novo, né? Ele não ia superar ali naquele momento. E isso acontece até com os pequenininhos, igual eu ainda não cheguei nessa fase, né? Os meus são muito pequenos ainda. Mas ali no treino a gente vê, o meu goleiro, por exemplo, às vezes leva uma pancada mais forte, né? Na barriga ou no rosto. E a minha vontade é ir lá e falar, vem comigo, não vai ficar nesse gol. Mas não é assim, a gente vê que a equipe técnica, né, que tá ali treinando, eles estão preparados para falar, agora vamos fazer uma defesa melhor ainda. E ali ele faz a próxima defesa e ele se recupera. Então, a gente vê que essa superação ali no momento é muito importante
pro amadurecimento deles. É muito bacana essa parte. Isso daí que vocês falaram, o nosso comportamento ele é moldado por contingências que podem reforçar ou punir o nosso comportamento. Quando a gente pune um comportamento, né, a gente vê muito atleta, por exemplo, que é inseguro, que tem medo, provavelmente aconteceu alguma coisa ali na trajetória dele que utilizou a punição como uma forma de corrigir ele, né? Então, pode ter sido um grito, um xingamento que fez com que ele se sentisse exposto e envergonhado e faz com que ele não queira voltar a jogar depois ou que ele crie uma aversão a isso. Então, o atleta vai entrar para jogar, ele já fica ansioso, já fica nervoso, já fica preocupado, entra para jogar, ele não consegue jogar nem metade da capacidade que ele realmente tem, daquilo que ele treinou, né? Então, e tem também a questão de quando a gente reforça um comportamento. O nosso reforço, ele pode ser bom ou ruim, né? Vou dar um exemplo de um reforço ruim. Tá no mercado com uma criança e ela chora porque ela quer um chocolate que tá lá no caixa. E aí você dá o chocolate para ela. Próxima vez que ela for no mercado, para ela conseguir aquele chocolate, ela vai chorar, né? Porque ela entende que daquela forma ela consegue. E essa questão do técnico não ter tirado o Luiz, né? E a gente vê muitas situações assim em que os técnicos eles acabam tomando frente, tomando decisões que às vezes a gente não concorda, foi justamente por isso. Por que ele iria reforçar um comportamento que poderia prejudicar ele a longo prazo, dele entender assim, não, toda vez que eu passar por uma situação difícil, a saída é eu pegar e pedir para sair do jogo, né? Então, não é fácil, né? Mas tem uma linha tênue ali entre isso também, né? Que é a questão do até onde o papel do técnico, do treinador da criança, do adolescente, ele está sendo bom pro desenvolvimento da criança, né? Então, tem treinadores que são muito bons e tem treinadores que não são, né? E eu falo assim que o que divide isso não são só o conhecimento técnico, o conhecimento tático, é a questão de como o treinador ele maneja os alunos dele, né? Então, ele ensina gritando, ele corrige punindo, né? Isso não vai trazer resultados a longo prazo, né? E vai prejudicar a criança ou adolescente a curto prazo, né? E é até interessante de talvez vocês compartilharem, se vocês já passaram por alguma situação dessa, talvez a Andreia, pelo Gustavo ter 18 anos, né? Ele já tenha passado por algo assim. Então, é até interessante de você compartilhar. Às vezes a Dani não passou ainda, mas pode ser que ela passe. Duas coisas, né? Quando, na questão de lesão, né? O Gustavo teve uma lesão séria uma vez no olho, que foi uma bolada. Ele ficou 60 dias parado. Na primeira semana não podia levantar, nem olhar celular, ficava deitadinho, paradinho. Aí depois, quando ele pôde voltar, ele ia assistir o treino e ele levava um caderno para anotar. E a outra lesão que foi assim mais grave foi no ano passado, no segundo semestre. Foi uma judiação, assim, que ele teve ele caiu na quadra jogando mesmo, e ele lesionou o tornozelo em 4 lugares, assim, rompeu 2 e hoje ele já voltou. E a questão ele teve também um episódio com uma equipe só que assim, eu e o Maurício, a gente sempre pensa assim, primeiro a gente pergunta para ele o que ele quer. Você quer continuar assim ou não? Então, nesse caso, pesou muito a gente querendo assim, tomara que ele fala não, né? Mas, assim, mesmo assim, a gente ainda deixou. Lógico que você não vai deixar, o menino vai apanhar lá, vai acontecer uma coisa mais grave. Mesmo em situações mais difíceis. É uma forma de você ver que ensinou certo, né? Sim. Deixa eu ver se eu ensinei certo. Bom, vamos ver qual que vai ser a decisão dele. Então, mesmo assim, a gente ainda observou que ele mesmo decidiu não, né? Então, mas eu falo assim, essa questão que a gente vai nos treinos, ele tem 18 anos, a gente vai nos treinos, a gente vai no jogo, ele pergunta, mas você não vai hoje? A gente sempre está presente. E assim, observar mesmo o ambiente, sabe? Que eles estão. Se condiz com o que nós ensinamos em casa, exatamente. Né? Para dar uma continuidade, sabe? Saber escolher. Saber escolher. Então, nesse momento que ele teve esse problema, que ele tinha sido, enfim, ele soube falar um não, sabe? Então, foi uma decisão dele. A gente apoiou, lógico que ia proteger se fosse uma coisa muito mais séria, né? Mas a gente deixou a decisão dele.
E que bom, né? Quando realmente nós temos a confiança a ponto de deixar nas mãos dos nossos filhos e a gente vê que eles tomaram a decisão certa, o caminho certo, né? Porque às vezes na ansiedade, porque eles são doidos por bola, né? Sim. Então, às vezes não pensam ali na frente e só querem jogar bola. Mas que bom saber, né? Tá vendo? Muito, muito legal saber. Porque é um trabalho de formiguinha, né? Que ali você vai plantando, você vai depois colher quando tiver na fase mais adulta, saber se direcionar sozinho, sem ter a mãe e o pai não tá aqui, mas soube se direcionar. A equipe técnica estava ali, mas você também estava confiando nela ou no filho? Em quem você estava, né? Colocando toda a sua, como que fala? Sua confiança. Exatamente. Então, assim, você saber escolher. Igual hoje nós escolhemos uma equipe técnica que a gente sabe que, por exemplo, eu vou deixar aqui treinando e vou precisar sair para fazer alguma coisa. E eu confio. Eles são pequenos, mas eu confio. Porque se acontecer alguma coisa, eu sei que vai ter o atendimento, né, que eu teria se eu estivesse lá. Então, a confiança em quem você contrata também. E até eles mesmos, sabe? Acho que o próprio atleta, assim, eles já vão... se identifica com o professor, do jeito que anda as coisas, sabe? Assim, eu acho que é muito deles, assim. E isso de você oferecer autonomia é muito importante, porque se a gente pensar, um filho a gente cria para o mundo, não é para vocês que vocês estão criando, né? E será que ele vai levar os valores e os princípios que vocês ensinaram em casa, né? Então, como que a gente avalia se ele realmente vai levar? É dando autonomia para ele tomar uma decisão. Claro que você não iria deixar ele passar por uma situação de risco, mas é importante, desde pequenininho, você deixar a criança ir sozinha. Vou dar um exemplo. Às vezes a criança cai ou alguma coisa no treino, no jogo, e os pais já sentem a vontade de interferir. Claro que uma comissão técnica consciente vai dar ali os primeiros socorros, né? Vai levar o gelolzinho, que é o sprayzinho mágico. Milagroso. Só o barulhinho já sara. Só o barulhinho. Só a embalagem, só. Eles viram que tá chegando. Mas se o professor identificar que aquela criança precisa do pai, ele vai chamar, né, a família. Agora, quando a família começa a interferir muito nesse processo, o que começa a acontecer? A criança começa a ficar um pouco mais manhosa. Então, às vezes ela cai, ela já olha ali pro pai, vê que o pai já vai ali correr, aí ela chora, ela desaba. Agora, não tô falando para abandonar a criança, né? Mas quando você deixa a criança ter essa autonomia de levantar, ver que dá para continuar, secar as lágrimazinhas, porque eles choram e é normal de chorar. Eles precisam aprender, e continuar, né? Perfeito. Eles vão entendendo que é isso, que é sobre superação, que é sobre você entender o que você sente e você lidar com aquilo, não ter alguém para lidar com você. E isso é uma etapa super importante. E eu achei interessante que a gente entrou nesse assunto, que eu já vou abordar mais um aqui que tem a ver com o seu assunto, Andréia, a questão da ética. Né? No caso do Gustavo, a lesão que ele teve não foi por deslealdade, foi por uma coisa de jogo mesmo, né? Mas acontece muito questões desleais, porque assim, vocês criam um filho de vocês da forma como vocês acham melhor, e as outras famílias vão criar da forma como elas quiserem, né? Vai ter várias famílias. E depois vai ter esse encontro em algum momento, pode ser na mesma equipe, ou pode ser em alguma outra equipe, né? O futsal, o futebol é um esporte assim mais de confronto, né? Então, como que lida com isso? Como que você ensina o seu filho a ser correto, talvez num ambiente onde as outras pessoas não são corretas, né? São esses valores, esses princípios que vocês têm que ensinar para eles levarem para a vida. Até queria perguntar se vocês já presenciaram alguma situação assim. André? Será, André? Eu já vi de longe, assim, mas bem longe. Bem viu? longe. Assim, Muito ainda distante. é muito distante. Mas vai chegar a tua vez. É porque assim, é igual a Bia falou. A gente está aqui fora, o pai e a mãe quer proteger de todas as formas, né? A gente quer deixar eles livres de tudo, né? Muitas vezes ele já falou assim para mim, mãe, não adianta ficar gritando com um árbitro. A gente tem que se resolver lá dentro. Não vai influenciar o que você está falando aqui fora. Então eu vejo assim que ele tem muita consciência disso, sabe? A gente tem bastante troca, assim. Assim, até o meu marido, ele é mais, assim, consciente disso, de falar, deixa que eles vão se resolver lá dentro, sabe? E depois saiu lá fora, acabou, né? Mas tem uns conflitos muito mais fortes, né?
cumprimenta por educação, entendeu? Ignora, não entra Na provocação, na né? provocação deles, né? E às vezes, a maioria das vezes, a provocação vem da arquibancada, né? E aí aquele menino que às vezes nem pensou em dar uma entrada mais violenta, ele já entra, talvez, assim... Viu a família estimulando, né, de uma forma eu acho que isso negativa. acontece, a gente presencia também. Provavelmente já passou por isso. Eu já teve situações do Luiz Miguel estar em quadra, e aí eu ver que, tipo assim, tão falando dele, né? E a vontade é ir lá, tirar satisfação. Mas aí você fala, poxa, é isso que eu quero ensinar para o meu filho? Então, assim, vai agregar para ele? Vai trazer ao filho? É verdade, ó, a mamãe vai fazer isso aqui porque vai te ensinar uma coisa legal. Não, não vai, né? Então, tem muito disso também. Eu falo sempre para ele, se não for te acrescentar, ignora. Né? Não é fácil, né, gente? Porque tem hora que o sangue ferve, que você assim. tem que falar o correto. Exatamente, mas você queria fazer a vontade de fazer outra coisa. o contrário. Mas assim, mas gente, você está né? ensinando, você está criando um serzinho, Exatamente. um ser humano para o mundo. Ali nos pequenininhos ainda, eles estão nos primeiros campeonatos. Então, assim, o nosso contato é pouco ainda, né? Mas a gente vê, né? Equipes técnicas mais, assim, que gritam mais. E são crianças, né? Então, assim, eu ainda estou iniciando nesse mundo. Eu olho assim, mas são apenas crianças, não fala assim, né? E os pais, assim, um pouco, assim... aflorados, vamos dizer, né? Não precisa de tudo isso. A criança ali dentro, você observa que ela não tem essa rivalidade ainda. Elas estão ali para jogar, para brincar, para se divertir, né? Poucas pensam como um profissionalismo ali nessa idade. Então, assim, a gente vê que aos poucos, conforme vai crescendo, né? Vai passando, a coisa vai pegando mais, mais quente, competitiva, né? E daí os pais acabam se emocionando ali do lado de fora e transmite para as crianças. Eu sinto que é isso, né? Mas ainda vou passar, né? Tô aprendendo aqui hoje. Não. É difícil, mas porque a gente agora... vai se conscientizando daí, né, Dani? Porque tem coisas que você fala assim, não precisava ter feito isso, né? Porque eles se resolvem lá dentro. Entre eles. E por mais que tenha injustiça de algum resultado que, né, que não foi legal, né? Não vai mudar, sabe? Então a gente tem você não vai conseguir fazer assim, filho, mudar, ó, então, ó, da próxima vez você joga tudo que você sabe, tem que mostrar na quadra mesmo o que é para fazer, não vai adiantar se envolver com isso, né? Evitar bem isso. Então hoje a gente vai aprendendo e o que a gente vê, né, na televisão de violência e tudo, né? Então como acho que reflete, a gente, né? Nós tem que ir vivemos passando. Exatamente. E sabe uma coisa que eu vou contar, que eu vou até olhar ali para a câmera para falar, que talvez vai explodir a mente das pessoas. Gritar com criança não faz com que ela funcione melhor, tá? Nem pai, nem comissão técnica, nem ninguém, né? O grito, né? Essa forma agressiva de se expressar vai fazer com que a criança trave. Ou ela vai se sentir envergonhada, ou ela vai se sentir humilhada. Isso vai trazer insegurança, vai trazer o medo, vai já fazer com que a criança crie uma aversão a esse ambiente de competição. Então, o grito ali direcionado para a criança, tipo, acorda, você sabe fazer isso, por que você não faz? Vai lá. Eu já vi comissão técnica empurrando o menino, chacoalhando criança. Então, nada disso vai resolver. Vamos pensar aqui no contexto de nós adultos. Se a gente fizer alguma coisa errado e alguém gritar com a gente, vai resolver? Não, e eu não funciono. Eu travo. Assim, meu cérebro, ele parece que ele não processa mais nada. Aí eu quero revidar a pessoa no mesmo tom que ela falou comigo. E aí o assunto... Perde, né? Porque você já perdeu a razão, o foco é outro. E eu acredito que no esporte é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Não adianta você gritar para a criança ter calma. Às vezes eu vejo isso, acho até engraçado. Gritando para a criança ter calma e o técnico não tá calmo. Ele está mais né? nervoso do que a própria criança. Isso. A criança tá até assim, olhando tortinho, assim, ó. Exatamente. É um reflexo, né? Uma boa comissão técnica consegue ter bons resultados com as crianças. E não tô falando só de ganhar, né? Porque o futebol, ele é injusto nessa parte. Ele é medido pelos gols que você faz, né? E ele é medido pelo resultado lá final. E alguém vai ganhar e alguém vai perder. Alguém não vai tem ganhar, como alguém os vai dois, detalhes, né? Eu falo que são detalhes, que às vezes, né? Já vivi episódios de, tipo assim, todas as jogadas serem, vamos dizer assim, o time que o Luiz Miguel tá jogando, tá atacando mais, tá ali mais pra frente. Chegou o finalzinho do jogo, pum, tomou um lance é o suficiente. Pronto, né? Entendeu? E aí ficou tudo
tudo perdido lá para trás. Não ficou, porque eles vão aprender, né? Até quando perde. O que eu sempre gosto de pensar, assim, numa reflexão? Quando uma equipe perde, né, o que ela aprendeu com aquele jogo? Eu sei que todo mundo já não aguenta mais ouvir falar que perder também ensina e tudo, mas realmente ensina, né? Então, aquelas crianças, elas perderam, mas elas conseguiram controlar as emoções delas naquele momento. Elas perderam de que forma? Elas perderam brigando, elas perderam calmas, como que estava ali a comissão técnica, como que foi o jogo. É isso que a gente precisa avaliar, porque é isso que vai determinar como que essa equipe vai ser a longo prazo. Né? Não tem como ganhar tudo, tem como perder tudo, né? A gente sabe disso, mas assim, a gente precisa trazer isso, principalmente vocês como famílias, trazer isso para as crianças. Por que eu falo isso? Porque eu já vi pais tirarem crianças da quadra e gritar com a criança e falar, você foi ruim, você foi isso e aquilo. Então, ele só está alimentando a insegurança da criança, né? Você está alimentando aquela perspectiva ruim que a criança já teve sobre o jogo, e ela não precisa disso. Quando acaba um jogo, quando perde, quando passa por uma situação difícil, primeiro a gente acolhe. Depois que a gente acolhe e a criança, o adolescente, ele se acalma, aí é o momento de você pontuar o que pode melhorar, o que não saiu tão bem, o que ele pode contribuir mais, e sempre trazendo reforços para ele, reforçando as habilidades dele, reforçando aquilo que ele é bom, reforçando tudo de bom que ele contribuiu, porque é isso que vai fazer a diferença. Tem atletas mesmo que eu gosto de ensinar, fale coisas boas sobre você. Às vezes eu pergunto, me fala algo que você é bom. Ele não sabe falar, né? E isso não é só por ele, é pela falta de estímulo externo, né? Alguém fala que ele é bom, alguém fala que ele tem talento, né? Independente da idade que esteja, do nível que esteja jogando, né? Cada atleta, ele tem a sua particularidade, né? Cada atleta tem o seu perfil e tem algo para contribuir. O problema é que às vezes a gente olha muito para o resultado final e a gente deixa, né, de trazer aspectos que façam com que aquela criança evolua naquilo que ela é boa. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você tem uma criança que ela é muito boa em artes, e ela não é tão boa assim em matemática, mas ela fica ali dentro da média. Aí qual que é a nossa tendência? Vamos colocar num reforço de matemática, porque ela é ruim em matemática, ela tem que evoluir em matemática. Mas e o talento dela para artes? A criança desenha, sai desenhando tudo, se apaga. Então a gente deixa de reforçar o potencial da criança. E no dia a dia isso acontece muito, né? Então eu queria até entender de vocês, como que vocês se sentem, né, tendo esse papel? Como que é para vocês acolher? Como que é para vocês, mesmo diante de injustiças, tentar trazer esse mundo mais perfeitinho ali para a criança naquele momento de ensinar o que é certo e o que é errado? Como que é para vocês isso na prática? Não dá para criar numa bolha, né, nossas crianças. Então, hoje a gente pensa assim, se eu pudesse, eu não deixaria eles passarem nenhuma coisa ruim. Mas eles têm que entender a superar esses momentos. Então, por exemplo, ali acontece alguma coisa com um amiguinho, ele vai lá e vai ajudar. Quando ele for crescer, ele também vai precisar, né, passar por isso. Até deixa eu abordar com você, Dani, um aspecto importante sobre isso, a questão da empatia. O que você citou agora é muito importante só pelo aspecto da empatia. Quando a gente pensa numa criança, tá jogando no adolescente e você ensina ele a ser forte, né? Forte entre aspas. Dele ir lá e fazer uma falta, fazer alguma coisa, alguém cair, se machucar e ele segue a vida, segue o jogo. Isso não vai fazer com que ele desenvolva a empatia dele. O que é a empatia? Sendo da equipe dele o adversário, ele ter essa consciência de que o jogo acabou ali e o amigo dele, não é bom para ele sair machucado, né? Não é bom pro amigo dele não conseguir mais jogar. Vai lá, dá a mão, pede desculpa quando faz alguma falta. Isso não cria pessoas, atletas fracos. Não diminui, você não é diminuído por isso, Exatamente. você engrandece. Eu falo que isso daí é o caráter, né? Isso não cria atletas fracos. Isso vai fazer com que ele desenvolva a empatia. E tudo que uma criança, um adolescente, ele aprende no esporte e vai aprendendo no decorrer da vida, ele vai levar isso para a família dele. Então, imagina, às vezes eles casam. Aí o filhinho ou a esposa tá doente. Eles falam, deixa pra lá, não tô nem aí pra isso daí. Não, ele vai ter empatia com aquela situação, porque ele foi ensinado a ter empatia, ele foi ensinado que o bem-estar das pessoas é importante. Então, isso é muito importante de vocês ensinarem para as crianças, né? E vocês lidam no dia a dia com pessoas que não ensinam isso, né? A gente conversando, né? Eu até lembrei já de situações assim. Por exemplo,
estamos lá assistindo um jogo, né? E pra mim o time nosso tá jogando péssimo. E aí eu acabo o jogo, minha vontade de pegar o Luiz Miguel e falar, senhor Luiz Miguel, você não reagiu, né? Aí eu falo assim, aí eu espero, né? A gente tá indo embora, eu falo assim, o que o professor falou? Ele falou que a gente jogou bem, que não sei o quê. Eu falo assim, tá bom então, né? Com qual equipe ele conversou? Mas não é, que aí eu acredito que o professor, não era o momento do professor firmar aquilo ali para eles, né? Aí depois, no treino, ele vem, ele explica. Mas assim, é como que a gente sofre, porque dá vontade de falar assim, não, se jogaram péssimo, pelo amor de Deus. Aí você falando, não foi dos melhores jogos, né, filho? Vamos ser sinceros, né? Mas você ensina a lidar com a frustração ali Exatamente, também, né? Exatamente, porque assim, eles erram e é muito mais fácil para eles falarem assim, o meu amigo... Mas você viu o que meu amigo fez? Não sei se eu acho que no seu caso ainda não acontece, ainda não. né? Eles mas a bola passa assim, eu falei, não viu, Matheus? Assim, não deu pra ver, mas... Eu falo assim, Luiz Miguel, você viu o que você fez? Ele fala assim, mãe, mas você viu o que meu amigo fez? Eu falo assim, tá, tudo bem, nós estamos falando do seu erro agora. Tá? Então, nós vamos corrigir o seu erro. A mamãe não pode falar do erro do amigo, porque quem vai corrigir o erro do amigo é o professor, é o próprio pai. Falei assim, a gente vai falar de você. Mas como que é difícil também, porque a vontade, às vezes, é falar demais. E a gente tem que controlar também. Porque o falar demais, a gente interfere no que o professor está falando também. Já passei por situações de gritar, vai pra frente e o professor falar, vai pra trás. Não tá entendendo. Aí a criança fica, eu vou pra frente ou eu vou pra trás? Quem que eu obedeço? Aí eu fico assim, eu acho que eu tô falando demais. E ele escuta você na quadra ou o professor? Ele fala pra mim que aprendeu a não me ouvir mais. Eu Não sei por quê. Não gostei disso. Como assim? Ele fala assim pra mim, mãe, eu não ouço mais o que você fala. Ele falou que ouve a minha voz, está eu ali. gritar, tudo. Mas o comando ele não ouve mais. Ele falou assim que ele ouve o que o professor fala. E já teve vez de ele olhar pra mim e fazer uma cara feia, que tipo assim, não é o que o meu professor mandou fazer. É porque a visão de jogo deve ser diferente, né? Eu acho que os professores entendem mais, talvez. Com 6, 7 anos ali, eu já decorei todas as jogadas dos treinos, porque eu participo de segunda e quarta no treino de um e de terça e quinta no do outro. Então, assim, a semana inteira eu estou lá. Mas e daí eu fico engraçado. assim, já sei o que vai fazer agora. O João falou mesmo na gravação que a gente fez do primeiro episódio que de técnico e de jogador todo mundo tem um pouco, né? Mas assim, as mães... Não, as mães sabem tudo, mas a né, gente ensina os professores. Uma coisa legal de pontuar para vocês, como eu fico muito lá no banco, ajudando às vezes os professores, principalmente quando são as categorias menores, né? A gente presencia muito coisas que os pais não conseguem prestar atenção lá da arquibancada. Então, lá da arquibancada, os pais eles não conseguem ouvir o que as crianças estão falando, né? Entender o que o professor pediu para fazer. Então, às vezes, a gente tem aquela coisa assim, do pai falar assim, mas você não colocou meu filho para jogar. Mas a criança não quis entrar, né? Ela estava preparada. Tem criança que, às vezes, não está preparada para aquele momento. E é aquilo do pai entender, aceitar e respeitar, né? Não adianta você querer colocar o seu filho num lugar onde ele vai se frustrar, né? A frustração, ela é importante, porque ela vai fazendo com que a gente crie uma casca, né? Digamos assim. Não deu certo, vamos de novo, não deu certo, vamos de novo. Agora, tem muitas situações que às vezes colocam crianças, adolescentes em lugares onde eles ainda não estão preparados, né? Então... cada um tem seu tempo, né? Cada coisa tem o seu tempo. Pegar uma criança que não tem um preparo psicológico adequado, não tem um preparo físico e querer jogar ele dentro de uma equipe que está numa etapa de desenvolvimento muito acima, faz com que ele olhe para ele e fale, eu não mereço estar aqui, eu não sou bom, né? Faz com que ele questione o próprio desempenho. Então, os pais respeitarem a etapa de desenvolvimento de cada criança é muito importante. E é uma coisa que a gente não vivencia muito no dia a dia. E isso traz tantos prejuízos a longo prazo, né? Tem uma mentora minha que ela fala que a infância é um terreno que a gente pisa a nossa vida toda. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente reflete que
a frustração que a criança vai passar sendo submetida a uma situação como essa, ela vai levar para a vida dela e isso vai refletir na vida adulta dela, vai refletir no posicionamento com a família, vai refletir no posicionamento do trabalho, né? Pode ser que lá, quando ela for uma adulta e ela seja colocada num cargo acima, ela tenha a oportunidade de subir de cargo, ela não aceite pela sensação de incapacidade. Então, quando a gente não aprende a lidar com as nossas emoções da forma adequada e a gente tem esse tipo de estímulo que expõe a gente a situações que nós não estamos preparados, a gente está sujeito a isso, a sofrer na nossa vida adulta, né? Vocês já passaram por alguma situação como essa? Olha, você falando me veio muito, né, uma situação que o Luiz Miguel passou nesse sentido de né, mudança de categoria. Então ele vinha de uma categoria, né, que no campeonato que a gente participa falava que era Kids, né, fala que é Kids. Então ele foi, né, tava tendo ali a formação de uma equipe e foi colocado, né, sugerido que ele fosse para uma categoria ouro. Então, é um passo. Então, a gente tem a Kids, a gente tem a prata e a gente tem a ouro. Então, o Luiz Miguel pulava da Kids para ouro. Nossa, na hora que eu ouvi a mensagem do professor, meu Deus do céu. Meu filho é muito bom. Eu tava me achando a mãe, entendeu? Eu tinha que tomar cuidado. É um jogador caro. É jogador. Nossa. E tem toda a história do Luiz Miguel. Então, aquilo ali na hora pesou mais o emocional ali, palavras que eu ouvi, né, no diagnóstico do Luiz Miguel, e aquilo ali eu falei, mãe, você tem noção, mãe? Luiz Miguel tá na ouro, tipo, olha onde ele tá. Gente, claro, a gente comemorou muito, mas o que é que aconteceu? Ele não estava preparado para ouro. O emocional dele não estava preparado para ouro, porque assim, o físico, ele tá muito associado com o emocional também, né? Então, não adianta ele ter um preparo físico e não ter um preparo mental. Eu vi isso no Luiz Miguel. Então, ele não estava sabendo lidar com as dificuldades, porque eram equipes que estavam mais preparadas nessa parte técnica, né? Então, eram jogadas muito rápidas, tudo ali muito rápido. E eu percebia que aquilo estava ofuscando ele mesmo. Ele estava ficando muito abatido. Então, o campeonato, ali, se eu começar a contar o Luiz Miguel nos primeiros jogos, indo para o meio, para o final, eu falava para o professor, eu falava assim, eu não estou reconhecendo o Luiz Miguel. Não parece o mesmo, ele não queria ir para o treino mais. Mas era por quê? Porque ele não estava sabendo lidar com aquela situação dele, que foi o quê? Um desafio, só que foi um pulo, né? Então, assim, até que ponto era bom essa insistência? Então, ele não queria voltar. Vamos dizer assim, ele não queria voltar para outra categoria. Porque ele não tinha enxergado tudo aquilo. Eu, como mãe, eu percebi que aquilo estava fazendo mal para ele. Então, eu falei assim, eu não vou tomar nenhuma decisão. Eu vou conversar com os professores e vou falar. Se vocês acharem que o ideal é voltar o Luiz Miguel para Kids, não tenham nenhum receio. Volte o Luiz Miguel para Kids. Se esse for o caminho certo que ele tem que percorrer, volte. Então, às vezes reflete até dentro de casa, o comportamento dele às vezes começa a mudar. Ele ficou mais quieto. E assim, ele é uma criança, para ele chegar num ambiente, ele fica mais quieto, mas depois ele tá ali solto. E ele não se soltava em casa, ele não queria falar sobre o assunto. Então, foi isso. E aí, como foi legal, porque assim, quando eu falei para ele, eu falei assim, filho, eu falei pro professor. Ele olhou e falou assim, mas o que vão falar de mim, mãe? Ah, olha, ele estava na ouro, voltou para Kids. Porque a gente sabe que, querendo ou não, nós temos esses pensamentos, o que vão pensar, né? E ele está falo que eles estão na fase de realmente de formação, aprendendo, né? Depois que você pega uma certa idade ali, você já não se importa mais, né? Vou fazer a minha parte. Adolescência ali, né? Então, assim, eu falei assim, tá, mas você tá feliz? É a primeira pergunta. Se a mamãe quer saber se você tá feliz. Se você tá feliz, eu mando mensagem de novo pro professor. Ou melhor, você conversa com o professor e fala que eu interpretei errado. Ele ficou quieto. Então, assim, ele não estava feliz. Só que ele não sabia como lidar. E até questão, gente, eu falo assim, os filhos da gente, eles querem agradar a nós o tempo todo ali em quadra. Ele sai do treino perguntando pra mim, mãe, eu treinei bem? Eu joguei bem? Entendeu? Então, assim, aquilo na cabeça dele, talvez ele pensou, poxa, minha mãe ficou tão feliz com essa mudança, né? Eu falei assim, eu quero te ver feliz. Se você não tá feliz, eu não tô feliz. Eu falei assim, eu não tô feliz em não assistir o jogo, porque eu não tô reconhecendo meu filho. Então, assim, não tô feliz, filho.
parece que eu tirei, assim, realmente, um peso. Ele começou o segundo semestre, né? Voltou para a categoria Kids, mas, assim, voltou o Luiz Miguel, que eu conheço. Então, assim, essa mudança hoje, quando né, eu me apresentei e você falou que ele tá na prata, foi essa mudança que ele conquistou junto com a parte técnica e a parte emocional. Então, hoje ele está... Ele vai chegar lá, mas no momento que ele estiver preparado, Exatamente. ele vai ter todo um trabalho, né? Não era o momento, mas Quantas vai vezes, chegar. né, a gente vê, às vezes, pais realmente lutando contra uma decisão do professor. Não, meu filho tem que estar na categoria tal. E, assim, gente, eu vivi na pele. Saber separar, né? O mais importante é o quê? É o esporte ou chegar no topo? O topo é consequência. O esporte vai te levar até ali, mas o caminho que você vai trilhar ali até chegar no topo, às vezes não é fácil. Às vezes você tem que voltar. É como eu falo, a gente compara muito com a nossa vida hoje adulta, né? A criança sabe que não vai ser fácil depois também, quando ele for adulto. Você vai chegar lá numa empresa no cargo top. Não, você vai começar a trilhar o caminho até chegar lá. Porque se você conquista, isso. você molda por dentro tudo em você, né? Então, assim, a parte da confiança do atleta, ela tá ali direcionada com o que ele já viveu. E então, voltar não foi ruim, foi bom. Foi bom. Eu vejo, assim, eu já sabia Voltou que ia ser mais bom. maduro. Exatamente. E a equipe, quando abraçou ele ali, que ele, né, encontrou com os amigos de antes, assim, que já teve campeonatos juntos, né? Então, assim, aí eles... Nossa, Luiz, que bom que você veio e tal. Então, assim, foi muito legal. Foi muitos pontos positivos. Ainda recebeu calor. Aquele julgamento que talvez ele sentiu que poderia ter, né? De estar voltando uma categoria, ele não teve, né? Então, isso é muito importante da gente refletir e passar para as crianças, né? Dar a autonomia, né, para tomar decisões, mas entender se aquela autonomia que a gente está dando vai fazer com que ele tome decisões boas a longo prazo. O esporte é sempre visando o longo prazo. Esse é o problema que acontece muitas vezes com as crianças, com as famílias. Eles visam ali a curto prazo, então eles olham aqui, eles não têm uma visão periférica de um todo, né? Então, quando a gente analisa por essa ótica, a gente tem que refletir que a gente está criando um serzinho que não sabe nada do mundo. Então, ele vai saber aquilo que a gente ensinar, aquilo que a gente apoiar, aquilo que a gente incentivar, né? Então, eu até queria já finalizar o nosso podcast, que passou muito rápido. Sério? Pedindo para vocês deixarem, cada uma de vocês deixarem uma dica para as famílias que pensam em colocar as crianças no esporte, ou para as famílias que já tiraram, para as famílias que estão com as crianças no esporte, algo que de fato traga aí esse amor todo que vocês têm, tanto pelas crianças quanto pelo esporte. Quer falar primeiro? Eu falo assim que hoje eu faria tudo de novo. Começaria tudo de novo da mesma forma, assim. Pelo fato de eu conhecer meu filho que ele é hoje, né? Mas, assim, sempre prestando atenção, assim, ó. Aonde vocês estão colocando, acompanhando eles no treino, faz um esforcinho, sabe? E é tão bom, assim, não sei se é pelo fato da gente amar tanto, né? O que ele faz e apoiar. Então, prestar muita atenção nisso, mas eu não mudaria nada. Eu faria tudo de novo. Perfeito. A minha dica seria realmente assim, não acredite, né? Eu vou falar no caso do meu filho. Não desanime, né? Caso tenha alguma limitação, alguma situação ali que é fora do comum, né? Tem vários fatores que podem influenciar, né? Mas acredite, eu falo, se realmente, né, tem determinação, tem amor no que faz, eu falo, o esporte, ele ajuda muito nisso, sabe? Ele ajuda realmente em vários fatores. E eu falo que hoje, né, o que eu vivo dentro do futsal com o Luiz Miguel, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que viveria. Então, realmente, assim, acredite, coloque Deus sempre em primeiro lugar e realmente é isso. Se esforçar, o querer é importante, mas você tem que querer e se esforçar, você tem que buscar, tá? A gente sabe que, né, às vezes a gente quer muito um resultado, né, com mais facilidade, mas não. No esporte você precisa treinar,
treinar, errou, treinou várias vezes, até você acertar. Você vai chutar várias vezes errado e até a hora que vai entrar aquele gol, gente. E a mãe vai lá à e loucura. e o filho faz coraçãozinho, aí você fica se achando. Tem que tomar cuidado só pra sair de lá, né, pra não se achar muito na frente dos outros. Aí acha as fotógrafas lá, ó. Aí acha umas Tirando amigas só. Mas é isso, gente. Assim, o esporte, ele proporciona muitas coisas boas em todas as partes da vida. Vale cada emoção, né? Eu falo que hoje eu tenho acertado, né? Colocar as crianças a fazer esporte, porque mudou a vida deles. É muito fácil hoje você colocar uma criança no sofá, ligar a televisão e deixar o dia inteiro ali. A criança... Tá fácil para ela, né? Então, assim, o esporte, além do físico, é o mental, é tudo. É um conjunto de disciplina e eu acho que... Que isso? gente? Gente, mas não tem como não se emocionar, né? De falar da... Eu acho que tanta informação, eu estou processando as informações das minhas amigas. Muitas emoções, porque, assim, eu tô iniciando e, assim, eu vejo que tem várias emoções que nem sempre vão ser boas. Então, assim, às vezes a gente fica assim, será que eu tô fazendo certo? Trazer meu filho tão pequeno, vai para um campeonato e vai disputar bola com outra criança, vai ter outro pai ali brigando com meu filho que ele nem conhece. Então, assim, mas ele precisa aprender, a gente precisa tirar da bolha, né? Então, ele precisa viver isso. Tem Exatamente. mais mães malucas ele está aí. vivendo, mas ao meu olhar, porque eu estou acompanhando, porque ele está bem equipado. Então, eu acho que é isso. Vale cada minutinho de esporte ali. É isso, então, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o meu convite. Espero de verdade que todo mundo que está assistindo consiga levar todos esses ensinamentos para suas famílias, para as crianças, né? Vamos pensar em criar um mundo melhor, um mundo esportivo melhor para as crianças, né? Um lugar mais confortável delas estarem, um lugar mais justo, né? E tudo isso começa na família. Então, eu agradeço vocês que assistiram até aqui. Espero que isso tenha inspirado vocês, a família de vocês, os atletas de vocês. E até o próximo episódio.